O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Queiram se sentar? Queridos irmãos e irmãs, como nós escutamos no início da celebração, o motivo de nós estarmos reunidos aqui é para nós celebrarmos o coração de Jesus. O coração de Jesus nada mais é do que a encarnação do coração de Deus. A concretização, como se a gente pudesse tocar no coração de Deus, ver o coração de Deus. Esse é o coração de Jesus. O próprio Senhor nos diz, né? Quem me vê, vê o Pai. Tudo aquilo que nós olhamos na pessoa de Jesus, nós enxergamos o modo de Deus ser, o modo de Deus se comportar. Portanto, o coração de Jesus é o coração de Deus Pai. E diante disso, nós somos convidados a pensar o que passa pelo coração de Jesus. O que passa pelo coração de Deus Pai? Meus irmãos, todos nós aqui temos uma imagem de Deus. Uma imagem que foi sendo construída ao longo da nossa história. Talvez a imagem que você tenha de Deus seja reflexo daquilo que você escutou na sua casa, dos seus pais, ou do tempo em que você convivia com os seus avós, talvez de algum catequista que marcou a sua história, um padre, enfim. De algum modo, a imagem que você tem de Deus foi construída. Ela não chega pronta, ela é construída. Só que isso é tão importante da gente pensar, porque a forma como nós nos relacionamos com Deus, com o coração de Deus, tem a ver com a imagem que nós temos de Deus. A imagem que nós temos de Deus é tão importante, porque é ela que dá o tom e a forma como eu me relaciono com Deus. No Concílio Vaticano II, foi escrito um documento, e nesse documento, quando ele vai falar a respeito do ateísmo, ele diz que a razão maior do ateísmo do nosso tempo não é uma recusa de Deus, mas é uma recusa da imagem que nós cristãos passamos de Deus. Que muitos dos ateus, isso a igreja, oficialmente falando, aqueles que se dizem não acreditar em Deus, no fundo, eles não acreditam não no Deus único e verdadeiro, mas eles não acreditam na imagem que eu passei de Deus para eles, na imagem que nós cristãos passamos de Deus para eles. Portanto, a ideia, a imagem que nós temos de Deus é importante. E a beleza da liturgia de hoje é que ela nos ajuda a purificar a imagem de Deus. Independente do que você pensa a respeito de Deus,
independente como você foi catequizado, hoje, de modo especial, as leituras nos ajudam a confrontar essa ideia de Deus que nós temos. E sabe, meus irmãos, é muito triste de perceber, como esse documento dizia, que muitas pessoas deixam de conviver no nosso meio, muitas pessoas desistem de se relacionar com Deus, porque foi passada uma ideia muito diferente de Deus para essas pessoas. Muitas pessoas se esquivam de Deus porque é passado uma imagem muito difícil de Deus. Mas o que a palavra nos diz? Primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Oséias, é como se fosse o próprio Deus, através do profeta, falando quem ele é, como é seu coração, como ele se comporta. E vejamos o que nos diz a palavra. O profeta nos diz assim, o Senhor através do profeta: quando Israel era criança, eu já amava, e desde o Egito chamei meu filho. Aqui a gente entende algo muito importante. Israel sou eu e você. Aqui a gente poderia colocar o nosso nome. Quando você era criança, eu já te amava e te chamava de meu filho. Meus irmãos, o profeta está nos dizendo, o Senhor através do profeta, é que desde sempre, desde quando você passou a existir, desde toda a eternidade, ele já te amava. Lá no princípio, antes de você fazer qualquer coisa, antes de você fazer qualquer movimento, seja de oração, de piedade, de virtude, de exemplo, antes de você ter qualquer gesto, Deus já te amava. Você já era para Deus um filho. Meus irmãos, aqui a gente entende que o amor de Deus, ele não depende daquilo que nós fazemos. O amor de Deus, ele não aumenta pelos meus méritos, pelas minhas virtudes, pelas minhas atitudes boas. Deus não passa a me amar mais quando eu sou mais bom. Não. Assim como Deus não me ama menos quando eu não presto, quando eu faço um pecado, quando eu me determino a errar. Deus não me ama menos por causa disso. Porque o amor de Deus não depende daquilo que eu faço. Quando eu ainda era uma criança, antes de ter qualquer tipo de atitude, Deus já me amava. E não me amava como um patrão, calculando o que eu faço de bom e de ruim. Não me amava como alguém que vai colocando na balança os meus gestos bons e ruins. Ele me amava como pai. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, entende isso. Um bebezinho de colo não fez nada para você amá-lo. Um bebezinho de colo não te convenceu, não deu gestos de carinho para que te convencesse, para te conquistar. Não, só o fato dele existir, você já o ama. Assim somos nós para Deus. Só o fato de nós existirmos já é o motivo suficiente para Deus nos amar, porque é Ele que nos fez, e Ele nos fez justamente porque nos ama. Portanto, o nosso Deus nos ama independente dos nossos méritos, independente daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. E o Senhor continua: ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Aqui, meus irmãos, através de Oséias, fica muito claro que Deus não é um Deus longe, que Deus não é um Deus distante, que por mais que nós estejamos em realidades diferentes, ainda assim Deus é próximo. Mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não sente, o Senhor caminha conosco. Portanto, quando o Senhor nos cria no seu amor, Ele não nos joga ao acaso. Nós não estamos entregues na mão do mundo. Nós não estamos entregues a um suposto destino, não. Nós estamos nas mãos de Deus. Mesmo quando a gente não perceba, mesmo quando a gente não sente, nos nossos primeiros passos, nos nossos primeiros gestos, quando a gente ainda era muito frágil, Deus ali estava. Deus estava cuidando de mim. Deus estava cuidando de você, porque Ele não é um Deus longe, Ele não é um Deus distante, mas Ele é um Deus próximo. E o Senhor diz algo muito importante. Ele diz assim: eu os atraía com laços de amor. O que é atração? Deus, Ele puxa
ele atrai, ele nos conquista. Pelo medo? Não. Pela condenação? Não. Ele nos atrai pelo amor. A relação de Deus conosco não é de temor no sentido de ter medo de Deus, mas é de atração. O Senhor deseja nos seduzir. O Senhor deseja nos conquistar. E para nos conquistar, o Senhor diz assim, e é muito bonito, a imagem que o Senhor diz é justamente assim: eu era para eles como quem leva uma criança no colo e rebaixava para dar-lhes de comer. A imagem que o Senhor nos dá para a gente entender o amor dele é de nós como crianças, no colo de Deus, frágeis, limitadas, e ainda assim ele se inclinando para nos amar e nos dar de comer. E a palavra nos conclui, o Senhor falando assim: não darei largas à minha ira, eu sou Deus e não homem, e não servirei de temor. O Deus que fala que vai nos atrair pelo amor, também nos diz que não vai se servir do terror, porque ele não é homem, ele é Deus. Meus irmãos, um dos nossos maiores erros na nossa imagem de Deus, que nós vamos construindo na nossa história, é que a gente usa a nossa relação humana para entender a nossa relação com Deus. A gente, por vezes, joga em Deus a forma como os seres humanos lidam. E o Senhor diz, mesmo diante do nosso erro, ele não vai se render à ira. Por quê? Porque ele não é homem. Olha que interessante isso. Nós somos assim. Nós nos comportamos assim. Diante do erro do outro, isso pauta o que eu sinto em relação ao outro. Não deveria ser assim, mas nós nos comportamos assim. Aqueles que nos humilham, aqueles que fazem mal a nós, aqueles que acordam a nossa ira, naturalmente atingem a forma como nós lidamos com essa pessoa. Atinge os sentimentos que eu tenho com essa pessoa, mas Deus não é assim. Por isso ele fala, ele não vai se render à ira, porque ele não é homem, ele é Deus, e ele não vai se servir do temor, mas ele vai nos atrair pelo amor. Meus irmãos, peçamos a Deus a graça nessa celebração de que a gente possa entender essa profundidade. Que a gente possa compreender que quando a gente fala de Deus, não depende de nós. Não é sobre aquilo que eu faço, não é sobre aquilo que eu sou, mas é sobre aquilo que Deus é. E Deus nos ama. Deus nos ama como pai. Deus nos ama como um pai que carrega seu filho no colo. Deus se compadece de nós. Deus é próximo de nós. E é assim que ele lida conosco. A maior prova desse amor de Deus, que grita aos nossos ouvidos, que grita aos nossos olhos, é aquilo que nós escutamos no Evangelho de hoje. É a morte do seu filho na cruz. Esse Deus nos amou de tal modo, a tal ponto, que entregou o seu filho por amor a cada um de nós. Quando nós olhamos na cruz, nós enxergamos o absurdo do amor de Deus por nós. Quando nós olhamos na cruz, a gente percebe que não faltou nada Deus fazer para mostrar o quanto que ele nos ama. Quando a gente olha para a cruz, a gente percebe até que ponto chegou Deus através do seu Filho para nos convencer do seu amor. E ainda assim, a gente pega esse Deus apaixonado por nós e reduzimos esse amor a coisas tão banais. Ainda assim, a gente pega esse Deus que se declara, que se rasga de amor a cada um de nós e achamos que por coisas tão pequenas, por coisas tão banais, Deus vai virar as costas para nós. Deus vai nos abandonar. Deus vai nos tratar de modo diferente. Como se Deus tivesse os seus privilegiados. Nada disso. Meus irmãos, um pai capaz de entregar o seu filho único na cruz por amor, não vai se render, não vai virar as costas para nós por coisas tão pequenas. Portanto, hoje, nós temos que pedir a Deus essa graça de nos convencer do seu amor. É o que nos diz a segunda leitura de hoje de São Paulo ao Efésios, né? Que pela força do Espírito a gente possa compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo que ultrapassa todo o nosso conhecimento. E hoje,
Deus nos conceda a graça de nos convencermos do seu amor. Quando a gente olha para nós e percebemos tudo aquilo que a gente já fez, ou talvez aquilo que a gente faz, é muito difícil acreditar que Deus ainda continua nos amando. Mas Ele nos ama. Porque não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre o que você faz, é sobre o que Ele é. Então olhemos para o coração do Senhor. Nos aproximemos dEle, porque é esse amor que transforma a nossa vida. O medo de Deus nos sustenta por um tempo de pé, mas não sustenta por muito tempo. Agora, esse amor que nos constrange, quando eu entendo o quanto esse Deus me ama, apesar daquilo que eu sou, isso sim muda a minha vida. Isso sim muda a minha história, porque aí eu me sinto atraído por esse amor. Que Deus nos ajude, o Espírito Santo nos ilumine, para que de fato a certeza desse amor possa mudar a nossa história e a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.